O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Item de número 9. Instruções dos Espíritos. A Era Nova. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia lhe limitavam o sentido, porque postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como fronticípio brilhante, como farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que deveria percorrer. A moral ensinada por Jesus era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade. E não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que o habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm a necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e que lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a
arrematará. Um espírito israelita, 1861. Vivendo o Evangelho, volume 1. Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Espírito André Luiz. Acredite. Jesus convidou à renovação íntima, mas ainda hoje há resistência às suas lições de vida. Despertou a esperança e a aflição enlouquece. Aconselhou o perdão e a mágoa campeia. Enalteceu a humildade e o orgulho impera. Recomendou a paz e a guerra devasta. Preconizou a caridade e o egoísmo domina. Louvou a fé em Deus e a descrença tortura. Ensinou a verdade e a hipocrisia resiste. Exaltou o amor e o ódio prospera. Jesus prometeu o Consolador para recordar suas lições e ensinar todas as coisas que antes não puderam ser ditas. Allan Kardec cumpriu a promessa do Senhor e, inspirado pelo Espírito de verdade, codificou a doutrina espírita. O Mestre Divino pagou com a vida o anúncio da Boa Nova. Acredite, pois, que o Espiritismo existe para que você amplie o entendimento espiritual e pague com o sacrifício de suas imperfeições o nascimento do reino de Deus no próprio coração. Rádio Portal da Luz, 24 horas no ar, divulgando amor, a alegria e a emoção da internet.